E hoje eu quero conversar com vocês sobre o depoimento sem dano. Vocês sabem o que é o depoimento sem dano? Então, hoje eu fiz uma audiência desse tipo e aí me surgiu a ideia de gravar o vídeo. Bom, o depoimento sem dano, ele é utilizado principalmente naqueles casos em que a gente precisa do depoimento da criança, do adolescente, para o processo. Então, vamos supor um crime sexual, em que a vítima é uma criança. Então, vamos supor um caso de estupro de vulnerável. Antigamente, o que acontecia? Essa criança era colocada na audiência de instrução e julgamento como se fosse uma testemunha comum, como se fosse uma pessoa adulta. Então, era colocada ali na frente do advogado, do defensor, do juiz, do promotor, enfim, do assessor, de quem estivesse ali na audiência. E as perguntas eram formuladas diretamente para aquela criança. Então, imagina como aquilo tinha um impacto, né? A gente já estava falando de um delito que causou traumas na vida da criança e ainda submeter ela a um constrangimento. A pessoa ficava, com razão, muitas das vezes constrangida e acabava não se conseguindo a prova da maneira como se busca, como se pretende, sem contar que ainda havia o risco do quê? De na hora de serem formuladas as perguntas, essas perguntas saírem totalmente induzidas. Porque a gente não tem o estudo, infelizmente a gente não tem esse conhecimento técnico de como lidar com a criança, de como perguntar e tudo mais. Então, diante desse cenário, demorou, mas enfim surgiu essa figura que é feita por o interrogatório ali, aliás, não é um interrogatório, né? O depoimento da criança, ele é buscado por um psicólogo. Então, o psicólogo recebe num primeiro momento, faz um acolhimento dessa criança, juntamente com o seu responsável, explica como que vai ser dado o procedimento, como que vai acontecer, por que eles estão ali, que aquilo vai ser gravado, mas que naquela sala só vai estar a psicóloga ou psicólogo e a criança, enfim, isso faz toda a orientação inicial. Depois essa criança é levada a uma sala. E aí, novamente, esse psicólogo, esse profissional explica para a criança que vai ser gravado, que tem uma outra sala onde está todo mundo, juiz, promotor, defesa, que vai estar ouvindo. E aí as perguntas são feitas de uma forma muito mais profissional, de forma a deixar aquela criança muito mais à vontade na medida do possível, porque a gente sempre vai estar lidando com casos complicados, né? Casos traumáticos para a criança, porque ela vai ter que fazer uma regressão, vai ter que voltar para um momento da vida dela em que aconteceu o que se está se investigando, né? Enfim, eu digo aconteceu, mas lembrando que a gente está buscando a verdade dos fatos, né? Então, a gente está buscando esclarecer o acontecimento, seja ele um delito ou não. E aí, ao final dessa entrevista que o psicólogo faz com a criança, aí abre perguntas, né? Abre perguntas para o promotor, para o advogado defensor, para o juiz, só que essas perguntas não são formuladas diretamente. Então, a gente tem o acesso a esse psicólogo, a esse profissional, mas ele que vai reformular a pergunta de uma forma que seja mais fácil para a criança compreender. E assim a gente conclui esse procedimento, uma grande inovação que deveria já ter sido inserida aí na nossa prática diária, no nosso ordenamento há muito tempo, né? Porque a gente já passei por muitas situações de ter que pegar depoimento, né? Fazer questionamento para criança, para adolescente e o transtorno ali da situação ou até mesmo o constrangimento da criança ser notório. Então, uma grande evolução. Hoje tive esse caso na minha prática e vim aqui comentar com vocês. Então, até a próxima dica, galera!